Aleluia. Como é bom falarmos sobre esse assunto, queridos. Nós somos sarados a respeito disso, amém? Você está bem? Glória a Deus. Então, Deus já tem nos tratado a respeito disso. Nós não somos como os religiosos que têm medo de falar sobre isso, ou que, né, às vezes apontam algumas igrejas que falam sobre prosperidade. E prosperidade, sim, queridos, é de Deus, amém? Deus, Ele nos enviou Jesus Cristo para que nós tivéssemos uma vida próspera por meio da nossa fé nele. Então, quinta da prosperidade, e nós iremos falar sobre vida de prosperidade, amém? Deus tem uma vida de prosperidade para nós, amém, queridos? Você pode dizer assim: Deus tem vida de prosperidade para mim. Aleluia, queridos, a palavra de Deus nos empolga, amém? Glória a Deus por isso, porque se não nos empolgarmos, queridos, nós de fato não estamos bem, amém? É impossível essa palavra tocar no seu coração, chegar no seu coração, queridos, e não mover você por dentro. Então, fica firme, né? Se alegra no Senhor, tenha uma reação, né, sobre essa palavra, porque eu sei que a sua vida nunca mais será a mesma. E quando eu vi esse cartaz, queridos, vida de prosperidade, aliás, não foi esse, foi o que postaram, né, lá no nosso grupo. E lá eu vi que tem um versículo de João 10:10. João 10:10, se puderem colocar aqui. Na última parte, né, que estava lá no cartaz, diz assim: eu vim, sabe, queridos, aqui está falando sobre Jesus. Jesus veio, amém? Glória a Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham de todo jeito. Está escrito assim? Não, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, queridos, já nesse versículo nós já vemos que Jesus, ele veio, não foi para qualquer coisa, foi para nos dar uma vida abundante. Amém? Então, você precisa se alegrar com isso, sabe? Às vezes as turbulências acontecem na nossa vida, algumas coisas, né, saem do prumo. Mas, queridos, nós temos uma verdade de Deus estabelecida por Jesus Cristo em nossas vidas, que é a prosperidade. Você foi chamado para prosperar. Eu e você, né? Nós fomos chamados para prosperar. Amém? Então, Jesus veio para nos dar uma vida abundante nessa terra. E, queridos, andar em prosperidade é o tipo de vida que Deus tem para nós, que Deus estabeleceu para nós. Amém? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você se alegra? Queridos, é dupla honra. Já não seria muito honroso, né, nós sermos filhos de Deus? Mas Ele escolheu sermos não somente filhos, mas herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, é dupla honra aqui. Amém? E não é apenas, queridos, falando e se tratando de finanças. Deus, Ele nos chamou para prosperar em todas as áreas das nossas vidas. Diga assim: Deus me chamou para prosperar em todas as áreas da minha vida. Querido, se você veio com um pouco de preguiça para falar nessa noite, eu sinto muito, mas você está sendo só aquecido. Amém? Porque essa palavra, queridos, me motivou por dentro, me chacoalhou por dentro, queridos, e eu espero que venha fazer um mover no seu espírito também, que venha despertar algo dentro de você, amém? Que você possa ter a convicção de que Deus é contigo e que Ele te chamou para prosperar. Aleluia, ter uma vida próspera nessa terra. Queridos, nós somos filhinhas de papai. Aleluia. Eu sou filhinha do papai. Sabe, queridos? Jesus, em 2 Coríntios 8:9, diz assim, que Jesus, porque eu vou ler do início, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus era rico, amém? Não significa dizer que ele não é hoje, mas aqui nesse contexto, ele diz: e sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Amém? Então, queridos, você não é qualquer coisa, você não foi chamado por Deus para viver de todo jeito, mas o Senhor te chamou, né? Ele tirou a sua pobreza e te fez rico. Amém?
Tem um meme, né, de uma novela antiga que eu acho que a maioria aqui assistiu, se não nasceu em berço esplêndido. Amém? Que a moça dizia assim, eu sou rica. Amém? Então, queridos, nós podemos dizer, eu sou rica. Aleluia. Sou eu que estou dizendo? Está saindo da minha boca isso? É a Bíblia que está dizendo ao meu respeito, ao seu respeito. Então, queridos, se a Bíblia diz que eu sou rica, pois pronto. É isso mesmo. Amém? Então, nós precisamos aceitar essa condição. Não fica pasmo, não, com o que eu estou dizendo, porque está na palavra. Amém? Deixa essa palavra te mover por dentro mesmo. Amém, queridos? Deus é bom o tempo todo. Então, queridos, ele se fez pobre, ele era rico e pela sua pobreza ele entregou a sua riqueza e pela sua riqueza ele nos tornou rico. Então, houve uma troca aqui, né? E essa condição precisa ser, sabe, nós precisamos tomar posse dessa condição. E quando nós mudamos a nossa mentalidade a respeito disso, queridos, as coisas do lado de fora começam a mudar, quando é mudado por dentro. Amém? Quando nós temos a consciência de que Deus é por nós, que Deus habita dentro de nós e que Ele nos fez, nos chamou para prosperar, nós vamos ver as portas se abrindo em nosso favor, porque a nossa mente está, sabe, apta para receber as bênçãos de Deus nessa terra. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor corre e nos alcançam. Não diz que nós devemos correr atrás da bênção. A bênção que corre nos alcança. Amém? Você não precisa correr para ser rico. Você já é rico. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Então, queridos, isso não é coisa da nossa cabeça. Amém? Isso não é coisa da minha cabeça. Isso não é coisa que o Ministério Verbo da Vida inventou. Isso é coisa de Deus. Diga comigo, isso é coisa de Deus. Glória a Deus por isso, queridos. Deus estabeleceu isso através da conquista de Jesus na cruz. Nós estávamos fadados ao inferno, né? Nós estávamos na condição de miséria, de enfermidade, de vida, de morte eterna. Mas quando Cristo veio, Ele nos salvou dessas condições, sabe, queridos? E graças a Deus por isso, valeu a pena o Senhor ter enviado Jesus Cristo, porque depois que Ele foi, milhões de pessoas foram alcançadas pela sua palavra e alcançaram essa condição. Amém? E quantos estão desfrutando, queridos, dessa condição? Mas só desfruta dessa condição, queridos, aquele que tem a sua mente renovada pela palavra. Amém, queridos? Aleluia. Romanos 8:32, eu gostaria de colocar isso aqui, por favor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, queridos, eu não teria o meu filho para entregar por ninguém. Mas Deus, o único filho que Ele tinha, Ele não poupou. Sabe o que foi que Ele fez? Antes, por todos nós. Não ficou nenhum de fora. Todos nós. Amém? O entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aqui vai uma pergunta. Do que é que você está precisando, né? O que é que você está precisando? Sabe, queridos, essa condição, Deus deu o seu único filho para que nós tivéssemos todas as coisas. Por mais impossível que pareça na sua vida, dentro das suas possibilidades, né? Dentro do que você está vendo por fora, queridos, isso não é verdade. A verdade é que Deus entregou o seu Filho amado por nós e com Ele nos deu todas as coisas. Aleluia. Eu amo esse versículo, está em Isaías 60:11. Perdão. E desse versículo eu faço a minha declaração sempre. E eu vou declarar aqui na versão Adelma Barreto, tá certo? Não se escandalize. Que diz assim, na minha versão: Senhor, obrigado porque as tuas portas estão abertas para mim. Elas não se fecham nem de dia, nem de noite, mas trarão para mim as riquezas dessa terra.
Obrigado, Senhor, porque as tuas riquezas, elas virão e me alcançarão, para que eu possa cumprir o propósito do Senhor aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém? E, queridos, na versão bíblica, está aqui? Isaías 60:11 diz assim: as tuas portas estão abertas de contínuo. É de vez em quando, queridos? Está dizendo que é de contínuo, continuamente, amém? E nem de dia nem de noite se fecharão. Queridos, foi Deus que estabeleceu isso aqui sobre nós. Aleluia! Não se fecha nem de dia nem de noite. Sabe, queridos, que as portas se fecham por causa da nossa mente que está fechada. Não é porque Deus fechou as portas. Então elas não se fecham nem de dia nem de noite para que tragam, para que sejam trazidas o quê? Pobreza? O que é que vocês estão lendo aí? Para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. As riquezas sejam conduzidas elas aos seus reis. Sabe, queridos, que a Bíblia diz que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores? E que o Senhor nos chamou para reinar em vida. Então, se Ele é Rei dos reis e eu sou rei, Ele não me chamou para reinar em vida, queridos, nós estamos dentro disso. Amém? Ele nos colocou nessa condição. Aleluia. Amém? Então, todas as coisas que pertencem ao Senhor é nosso por herança. Aleluia. Você se alegra? Deus é bom, queridos. Aleluia. Nós não merecíamos, mas a sua graça nos alcançou. Nós éramos pecadores. O Senhor nos fez justiça de Deus. E como justiça de Deus, nós não andamos de todo jeito nessa terra. Nós não estamos abandonados. Nós não somos filhos, abastardos. Não, queridos, nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai que se responsabilizou de nos fazer prosperar nessa terra. Amém? Deus é bom. Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor é que me enriquece e ela não acrescenta dores. Será, amados, que nós ainda vamos ter dúvida de que a bondade de Deus é sobre as nossas vidas e que Ele de fato nos chamou para vivermos uma vida próspera? Está claro aqui nesse versículo. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor me enriquece. Você é abençoado? A bênção do Senhor me enriquece e com ela não me acrescenta dores. Aleluia. Eu tomo posse dessa verdade, Senhor. Aleluia. Então, amados, nós estamos falando nessa noite sobre prosperidade, né? E o que é prosperidade? Prosperidade é qualidade ou estado do que é próspero. Prosperar é tornar-se próspero, enriquecer, desenvolver-se, caminhar de crescimento passo a passo. Quando eu vi esses verbos, queridos, eu fui estudar um pouco, fui analisar um pouco sobre como está, a conjugação desses verbos. E eu vi que esses verbos estão no modo indicativo de ação. Quem estuda português, quem entende português, se eu estiver equivocada, me perdoe por essa parte, mas é o que eu entendi, amém? Mas ele diz assim, a conjugação desses verbos indica ação, que é processo de transformação gradual, mudança de estado. Amém? Nós vamos ver e entender melhor sobre isso aqui em Gênesis capítulo 39, versículo 1. Se você puder colocar aqui, Gênesis 39, 1. Glória a Deus. Aleluia. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Próximo. O Senhor era com José. Diga assim comigo, o Senhor era com José. Ou melhor, você vai dizer assim, o Senhor é com, você vai dizer seu nome, amém? O Senhor é com Adailma, que veio a ser homem próspero, amém? E estava na casa do seu Senhor. Próximo. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Amém, queridos? Então, ali diz
que o Senhor era com José. Você leu isso? O Senhor era com José, que José veio a ser um homem próspero. E também diz que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Amém? Então nós vamos ficar um pouco aqui, queridos, porque eu achei interessante esse texto, que ele é riquíssimo. E uma das coisas que eu pude ver aqui, queridos, é que o Senhor fez com que José viesse a ser um homem próspero. Que ele viesse a ser um homem próspero. Amém? E, queridos, quando a gente olha para esse texto, e se nós analisarmos a vida de José nesse contexto aqui, nós percebemos, nós sabemos, né, que José ele foi vendido pelos seus irmãos. Amém? Nós sabemos que José ele foi comprado por Potifar. Amém? E quando Potifar comprou José, ele foi para as mãos de Potifar na condição de quê? De escravo. Você já viu um escravo ter dinheiro? Não, né? Então, se ele foi comprado, ele não tinha dinheiro nenhum, não tinha posse nenhuma, queridos. E aí José, ele foi para as mãos de Potifar como escravo. Então, como é que a Bíblia diz que José era próspero se ele não tinha dinheiro nenhum? Amém? Então aqui, queridos, quebra um biscoito muito grande, onde diz que prosperidade tem a ver com ter. A Bíblia diz que o Senhor era com José e o Senhor fez com que ele fosse um homem próspero. Coloca aí de volta nessa parte. Aleluia. Versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. José não tinha posses. José, ele não estava na condição de ter algo. A Bíblia diz que o Senhor, que estava com José, fez com que ele viesse a ser um homem próspero. Queridos, o Senhor é contigo? Se o Senhor é contigo, se Ele está dentro de você, Ele te faz com que você venha a ser uma pessoa próspera. Aleluia! Aleluia! Deus é lindo, maravilhoso, queridos. Deus nos chamou para ter uma vida próspera. Aleluia! E vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, eu achei interessante essa parte, versículo 3. Isso. E o Senhor era com... vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo que ele fazia era próspero. A outra versão, o outro versículo, né? Não é aqui não, o 3. Vendo Potifar que o Senhor... Aqui, vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Queridos, eu achei interessante isso aqui, ó. O Senhor prosperava nas mãos de quem? De José. Queridos, quando nós prosperamos, é o Senhor prosperando através de nós. Ele habita dentro de nós. Ele nos faz ser prósperos. Essa condição de próspero foi o Senhor que estabeleceu de uma vez por todas em nossas vidas. Uma vez que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, queridos, foi selado dentro de nós o Espírito de vida que nos faz caminhar com o Senhor e nos faz prosperar em todas as coisas. Aleluia! Deus é bom. Às vezes, queridos, como José, que estava dentro de uma prisão, às vezes, né, você se sente assim dentro do seu trabalho. Parece que eu sou escrava aqui dentro. Não é assim? Às vezes chega essa condição de que você pensa que você é escravo. Mas, queridos, José era escravo, dentro do trabalho dele. Dentro da cela, queridos, eu acredito, eu vou conjecturar, né, aqui. E eu imagino que aquele homem entrou dentro daquela cela, estava suja, né? De todo jeito, mas aquele homem, quando ele entrou naquele ambiente, ele pediu uma vassoura, ele pediu uma pá, ele pediu, né, desinfetante, ele pediu um negocinho para poder limpar as coisas, para não ficar ali de todo jeito. E Potifar, que era incrédulo, queridos, ele viu que aquele homem tinha algo diferente. E aí ele fez com que José não fosse apenas um prisioneiro, mas ele fosse chefe daquele ambiente ali.
Amém, queridos? Às vezes nós estamos nos sentindo como escravo dentro de uma prisão, amém? Que às vezes o nosso emprego parece que a gente está preso, escravizado naquilo ali, né, na mão de homens. Mas, queridos, é nesse ambiente que Deus quer que você prospere. Aleluia. Você lembra que José depois veio a ser governador? Aleluia. Queridos, e com certeza, certamente, convictamente, certamente José, ele deu seus passos para que Potifar visse que ele era um homem diferente, que ele carregava a unção do Senhor de prosperidade, e que nesse momento em que ele viu que José tinha algo diferente, queridos, Deus deu, Potifar, né, deu para ele uma oportunidade de governar ali dentro daquele ambiente. Amém? Então, às vezes, nós nos sentimos escravos, mas precisamos despertar, amados, que Deus é conosco aonde estivermos. Porque Deus era com José. Deus é contigo. E eu trouxe essa situação dentro do seu, como se fosse dentro do seu emprego, um exemplo, né? Mas, queridos, em diversas áreas da nossa vida. O Senhor quer nos fazer prosperar, mas nós precisamos atentar. Epa, em que é que eu posso prosperar nesse ambiente? O que é que Deus colocou nas minhas mãos para que eu possa desenvolver a minha habilidade de prosperidade que Deus já me deu dentro desse ambiente? Amém? Aleluia, porque o Senhor quer te fazer um homem ou uma mulher prósperos. Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que me chamou muita atenção aqui, queridos, é que Potifar, ele veio vendo Potifar que o Senhor era com ele. Queridos, Potifar era um incrédulo, mas ele pôde enxergar que Deus era com José. Como é que o mundo, como é que os incrédulos estão nos vendo? Vai ficar essa interrogação, né? Você vai responder para você mesmo. Amém? Você não precisa me responder. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Diga assim comigo: eu sou próspero. Eu sou abençoado. Aleluia. Então, queridos, não diz que José, ele tinha prosperidade. Ele diz que José veio a ser próspero. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Deus é fiel. Eu sou próspera, eu sou abençoada. Aleluia, eu sou rica. Aleluia. Aleluia. Deus prospera através de mim. Aleluia. Sabe, queridos, se Deus está dentro de mim e se Ele me faz prosperar, se Ele fez José prosperar, queridos, e se nós temos a convicção de que Deus está dentro de nós, deixa eu te dizer uma coisa: agindo Deus, quem impedirá você de prosperar? Era Deus agindo através da vida de José. Sabe que Deus, ele não... Aqui eu vejo que Deus não divide a glória dele para ninguém. Porque era o Senhor que prosperava através do trabalho das mãos de José. A sua prosperidade, queridos, nós precisamos, vigiar. Não é a sua habilidade própria. Não, foi Deus que te deu a habilidade. Amém? Não é a sua própria força, não é a sua própria... Foi Deus que te deu tudo isso. E Ele que te deu tudo isso, que habita dentro de você, é que te faz produzir e prosperar. Aleluia. Então, queridos, prosperidade é coisa de Deus mesmo. Aleluia. O Senhor nos chamou para ter vida de prosperidade. Aleluia. Em terceira João, coloca aí para mim, por favor. No 1. Terceira João. Terceira carta de João. Oi. Diz assim, ó. Não. Terceira João, né? Não é João 3, não. Tem 1 João, 2 João, 3 João. Lá no finalzinho, quase no finalzinho da Bíblia.
Ou melhor, está entre Gênesis e Apocalipse, né? Eu vou ler aqui. Diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Aleluia. Sabe, queridos, Deus ele não faz voto de que nós sejamos um fracassado. Não, Ele faz voto de que nós tenhamos prosperidade e saúde. Assim como próspera é a tua alma. Sabe, queridos, que a nossa alma ela não deseja regredir. Não. A nossa alma ela não deseja que nós tenhamos as nossas posses perdidas. Não. A nossa alma deseja que nós avancemos mais e mais. Se nós já temos uma casa, nós desejamos uma casa melhor. Se nós temos um emprego, desejamos um emprego melhor. Se nós temos um carro, desejamos um carro melhor. E essa necessidade, esse desejo, queridos, não é do homem em si. É a vontade de Deus que você ande em prosperidade. Amém? Glória a Deus. Uma vez o pastor Marcos ministrou aqui sobre prosperidade. E ele falou que, inclusive até anotei aqui, prosperidade não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com andar, caminhar, com jornada e com percurso. E quando o pastor Marcos ministrou aqui outra vez, ele disse: se um homem andar a pé e ele comprou uma bicicleta, ele já prosperou. Mas ele não deve ficar nesse lugar, ele precisa almejar algo mais. E se um homem anda de bicicleta, queridos, e quando ele parte para uma moto, ele também já prosperou. Amém? Mas ele não deve parar ali, ele deseja algo mais. Sabe, queridos, que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. E a perfeição de Deus para nós termos uma vida de prosperidade aqui nessa terra, queridos, é contínua, não tem ponto final, é reticência. Porque a prosperidade de Deus, queridos, não é somente para nós. É vontade de Deus que nós tenhamos um coração generoso, que nós tenhamos uma vida generosa, abençoando outras vidas. A bênção não é somente para nós, né? Para que venhamos a reter essas bênçãos. Não. A Bíblia inclusive diz em Provérbios que aquele que retém para a sua própria pobreza. Mas aquele que é generoso, ele prospera mais e mais. Então, queridos, Deus, ele dá semente ao que semeia, né? Como nós sempre lemos aqui. Ele dá semente ao que semeia. Então, a bênção de Deus não é para que eu retenha, ela é para que eu possa abençoar. Diga assim: eu sou abençoado para abençoar. Amém? Tem um propósito de Deus para a nossa prosperidade. Aleluia. Então, queridos, a nossa alma, ela nunca deseja o pior. Ela vem e vai sempre desejar o melhor. Amém? E o tempo está correndo. Aleluia. Então, queridos, prosperidade não está na linha de chegada. Prosperidade é ter uma jornada bem sucedida. Amém? Como eu estava dizendo, andava a pé, comprou uma bicicleta, já prosperou. Da bicicleta foi para a moto, já prosperou. Da moto foi para o carro, prosperou também. Então é uma jornada contínua. A prosperidade que Deus estabeleceu na nossa vida, ela é contínua, ela é na nossa jornada. Porque quando disse ali que Deus fez, né, de José veio a ser um homem próspero. Ele veio a ser, é uma ação. Amém? E José, ele foi prosperando até ele se tornar um governador daquele lugar. Amém, queridos? Então Deus tem isso para nós. Nós, como filhos de Deus, não podemos, queridos, estar num lugar onde estagnados. Não. Como eu disse, né, em Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando cada vez mais e mais até se tornar dia perfeito. Deus tem, queridos, passos, um passo além do outro, é de glória em glória. Amém? Deus, ele não é limitado. Quem limita a bênção de Deus sobre as nossas vidas somos nós mesmos. Aleluia. Lá em 3 de João ainda, no 3, diz assim: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da sua verdade,
como tu andas na verdade. Não tenho alegria maior do que essa, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Sabe, queridos, a verdade de Deus para as nossas vidas não é viver uma vida de escassez. A verdade de Deus ao nosso respeito é de vivermos uma vida próspera. Amém? Aleluia. Diga assim comigo: eu tenho uma jornada próspera. Aleluia. Queridos, é tudo dando certo. Porque alguns dizem assim, né? Eu sou abençoada, tão abençoada que alguma coisa tem que dar errado. Não, queridos. É todas as áreas. Amém? Não tem aquela história, né? De, sorte no amor. Como é o nome? Como é que fala? Quem tem sorte no amor tem azar no dinheiro. Um negócio assim, né? É tão distante da nossa realidade que a gente nem decora. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Porque a verdade de Deus é que deve estar estabelecida em nossa mente. Glória a Deus por isso, né? Que nós não nos apegamos às coisas que o mundo fala, mas naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Eu sou próspera. Eu prospero em todas as coisas. Aleluia. Sabe, queridos? Muitas vezes Deus quer avançar na nossa vida 10 anos, 20 anos. Mas nós, com a nossa fé limitada, porque nós olhamos para o nosso natural, nós ficamos estagnados por anos no mesmo lugar. E sabe, queridos, que José, ele foi dando um passo de fé e outro passo de fé. Um passo de fé e outro passo de fé. Ele não ficou parado. Ele tinha uma ação. Ele prosperava dentro daquele ambiente. Que muitos simplesmente, sabe, queridos, se entrega, né? Mas José, certamente, queridos, adorava o Senhor naquele lugar. Ele não esqueceu que o Senhor era com ele. O Senhor também não se esqueceu dele. A prosperidade de Deus que estava estabelecida dentro dele fez um mover nele, do qual ele prosperou. Aleluia. E sabe que nós precisamos ter a consciência de que nós temos Deus dentro de nós. E porque nós temos Deus dentro de nós, Ele estabeleceu em nós prosperidade. E por causa disso nós precisamos dar os nossos passos de fé. Amém? Aleluia. Eu sou próspera. Eu sou abençoada. Mude a sua mente. Mude a sua mente, porque quando você muda por dentro, queridos, as coisas são mudadas por fora. A bênção do Senhor corre e te alcança. Aleluia. Deus é bom. Sabe, queridos, a nossa segurança ela não está no nosso trabalho, no nosso salário. A nossa segurança não está nas mãos de homens. Não está estabelecido, queridos, no fato de que o mundo está em crise. Não. A nossa vida está pautada naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herança do Senhor. Nós temos a herança de Deus sobre as nossas vidas. Sabe onde Deus mora, queridos? Numa cidade onde as estradas, né? As ruas são de ouro. Esse é o seu pai, esse é o meu pai. Aleluia. O salmista Davi disse assim: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, desde quando eu me tornei cristã, a palavra de Deus veio habitar dentro de mim. Queridos, eu não sei o que é, sabe? Para alguns aqui pode até se escandalizar, mas eu sou bem carnívora, eu gosto de comer carne. E para mim é uma afronta não ter carne na minha mesa. Porque não foi para isso que Deus me chamou. Me perdoe se você se escandaliza com isso, mas é o posicionamento por dentro que eu tomei dentro de mim. Uma vez eu recebi uma profecia, queridos, nessa igreja, através dos ministros da escola Rema. E aquele homem olhou para mim e disse: olha, a partir de hoje você nunca mais vai contar moedas. Queridos, moeda para mim é supérfluo. Quando tem moeda na minha bolsa, eu desconsidero. Mas sabe que tem crentes que eu já vi, que faz questão por 5 centavos se for no comércio e o comércio não der?
Isso é escassez, mente escassa. Queridos, 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, R$1. Pelo amor de Deus, dê como bênção. Por mais que aquele ambiente, por mais que aquela empresa seja próspera. Você é mais próspero do que aquela pessoa, do que aquele emprego ou do que aquela empresa. Isso é escassez, mente escassa. Não passe vergonha. Pelo amor de Deus. Isso é ser snob não, queridos. Isso não é ser snob não. Isso é se posicionar dentro daquilo que Deus te chamou para ser. Amém? E eu declaro em nome de Jesus, se tem aqui alguém contando moeda, nunca mais você vai contar moeda na sua vida. Nem nota de R$2. Aquelas notinhas de R$2, né? Que ninguém quer mais, que só o banco recebe. Nunca mais. Em nome de Jesus. Você se alegrou com isso não, meus irmãos? Pelo amor de Deus, recebe essa palavra. Aleluia. Queridos, nós precisamos nos posicionar por dentro, porque senão a nossa vida nunca vai ser mudada. Eu recebi essa palavra como posse na minha vida e nunca mais, de fato, eu considerei moeda como eu considerava. Às vezes passa no caixa e eu não tenho 50 centavos para te dar, não. Não tem problema. Eu não peço bombom. Não, queridos. Pelo amor de Deus. E eu não se manifestou toda a riqueza que Deus tem para mim ainda não. Mas eu não aceito viver nessa condição. Amém? Glória a Deus. Eu anotei algo extraordinário que eu ouvi aqui do pastor Eliezer Rodrigues. Numa das ministrações dele, ele disse: queridos, Deus fez um culto de quebra de maldição de uma vez. Jesus, né? Fez um culto de quebra de maldição de uma vez por todas. Ele chegou e disse: está quebrado aqui toda maldição de miséria sobre essa terra. Amém, queridos? Nós estamos aqui nessa igreja porque nós cremos em Jesus Cristo. Foi Ele que estabeleceu a prosperidade em nossas vidas. Amém? E é nessa condição, e é nesse passo, e é nesse andar, e é nesse caminhar que nós devemos estar. Amém? E Ele diz: pronto, acabou, de uma vez por todas, né? Quando Ele derramou o seu sangue naquela cruz, queridos, Ele estava derramando o seu sacrifício vivo. Ali era um culto de ação de graças, ali era um culto de sacrifício que Jesus estava dando pela humanidade. Por mim e por você. Amém? Se escandalizou com isso? Não, né, queridos? Você entendeu o que é que eu quis dizer? O Senhor nos chamou, queridos, para viver em paz nessa terra. E sabe o que é que significa paz? Shalom. Sabe o que é que significa shalom? Jornada próspera. Eu declaro shalom sobre as nossas vidas. Manifestas em nossas vidas todos os dias. Deixa eu te dizer algo, queridos. 2026 não vai ser igual a 2025. Você e eu não vamos ficar presos em dívidas. Nós vamos pagar as contas que nós temos, queridos. Amém. Antes da previsão. Amém. Aleluia. Porque Deus é conosco. Ele nos faz prosperar em todas as coisas. A nossa jornada é abençoada porque o Senhor habita dentro de nós. Aleluia! Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.